O silêncio é constrangedor, né? O silêncio é desgastante. A gente vai começar a celebrar a vinda de Cristo, mas a gente às vezes esquece dos 400 anos de silêncio de Deus. Silêncio absoluto do Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem falado conosco. Porque quando o Senhor fez silêncio, os saduceus, os fariseus continuavam. Em nome do Senhor. Será que nós estamos caminhando pela nossa força, pela nossa vontade, mesmo no silêncio do Senhor? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem alegre, né? Eu gosto de falar, eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Mas quando eu recebi esse tema, eu não consigo falar de outra coisa a não ser do silêncio do Senhor. Quando nos mudamos para Assis, a primeira pessoa que eu vi no mercado era um presbítero que tinha acabado de participar de um racha da igreja. Eu abracei, disse que eu estava muito feliz de ver ele e que o Senhor abençoasse ele. E ele olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: o Senhor não fala mais comigo, o Senhor não tem falado mais comigo, eu não tenho ouvido a voz dele. Há muito tempo eu não ouço a voz do Senhor. E eu percebi que Deus não falava com ele, não porque Deus não queria falar com ele, é porque as rusgas, as brigas, as divisões, os conflitos, as contendas, fez com que ele parasse de ouvir o Senhor, e não o Senhor falar com ele. Então, eu queria falar com os irmãos sobre isso, o silêncio do Senhor. Que, para mim, ele é muito claro. E aí, eu como um bom professor de escola dominical para criança, quem é do Ministério Infantil aqui, eu pedi para vir, falei assim: gente, pelo amor de Deus, vem para me ajudar, né? Porque é bom ver rostos felizes, rostos alegres, pessoas que a gente conhece, isso me traz paz. E agora nesse tempo do advento, em que a igreja ela mergulha no nascimento de Cristo, nós nos olhamos para dentro e olhamos para o próximo. Vocês sabiam que a gente que trabalha com quebrada, com o pessoal de periferia, só tem 2 eventos que a gente não faz nada? O primeiro é o Dia das Crianças, que o traficante aluga os melhores brinquedos da cidade, para as crianças brincarem. E o segundo é o Natal. Por que o Natal? Porque toda a igreja se solidariza com o pobre e faz uma campanha de brinquedo, e aí dá brinquedo, dá tudo, a gente não precisa se preocupar. Mas aí é só isso que eles fazem, né? Então o Natal é a vinda do Messias. E para mim, quando eu falei sobre o advento, sobre quebrar o silêncio, para mim veio muito forte João 3. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Velho é duro, cara. Põe óculos. E não só põe óculos, perde óculos, né? Eu sou o rei de perder óculos. O primeiro óculos que eu comprei era de R$1.500. Com 2 semanas o Enzo sentou em cima, quebrou. Agora esses daqui é de 15. O Enzo não senta mais em cima desse. Oh, meu Deus. E faz a mesma coisa que o de 1.500. João 3, a partir de 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Até aqui, eu vou orar. Senhor, obrigado pela quebra do silêncio. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor cuida da gente. Leva nossa mente cativa agora, segundo a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo, ó Paizinho, fale aos nossos corações, para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Nicodemos era um dos principais. Quando a gente é criança, a gente é chamado para os lugares. Vai lá e chama tal pessoa, e aí a criança vai até a pessoa, vai lá e faz isso para mim, e aí você está sentado, quem é pai que sabe, que fala se está com sede, está sentado sem o seu filho, você fala assim, vai lá buscar um copo de água para o papai. Não é? Quem já fez isso aqui? Pedir para o filho buscar um copo d'água, pedir alguma coisa. Ah, vai lá para o papai, eu estou vendo os filhos fazendo assim. Mas Nicodemos era um grande homem que ele não precisava de pedir para as pessoas, ele não precisava de ir até as pessoas. As pessoas iam até ele. As pessoas que queriam estar perto dele, porque ele era um sábio. Ele era um homem da lei. Ele era honrado, ele era digno, ele era respeitado. Ele era rico também, né? Mas a natureza da fé dele era uma natureza de fé intelectual. A fé intelectual. Ele não tinha experimentado o amor de Cristo ainda. Ele não tinha experimentado o poder de Jesus ainda. Mas ele ouve falar, ele vê. E às vezes, nós, na nossa autoridade, na nossa sabedoria ou na nossa vontade, nós não nos abaixamos para as outras pessoas. A gente briga e tem coragem, e a gente vai ficando mais velho, nós, cada vez mais velho, vai virando um pedaço de madeira ressequido, que não enverga, não dobra, não consegue aceitar a opinião das outras pessoas, não consegue aceitar os defeitos das outras pessoas. Depois da pandemia, então, todo mundo se separou e parece que ninguém quer voltar a ter mais comunhão. Se eu perguntar aqui, as pessoas vão se sentir constrangidas e levantar a mão, mas se eu falar assim, com quantas pessoas você brigou ultimamente por causa de política? Ou com quantas pessoas da sua casa você brigou do último Natal? Com quantas pessoas você está sem conversar? Com quantas pessoas queridas você está sem dialogar? Tudo isso por conta da sua opinião. Imagina Nicodemos, se ele tivesse a opinião dele arraigada nele, e falasse, eu sou Nicodemos, eu sou um alto estudioso da lei, eu sou um poderoso homem de Deus. Se Jesus quiser, Ele que marque um horário comigo. Não é verdade? Ele podia fazer isso. Ele tinha autoridade para isso, ele tinha poder para isso. Mas a gente vê que ele percebe que aqueles 400 anos de silêncio de Deus foi quebrado. Porque até então ninguém tinha visto aquilo que Jesus fez. Ninguém tinha se levantado para dizer que ia amar outra pessoa. Uma das únicas religiões do mundo, ou a única, em que Deus se levanta e se dá para outra pessoa, é o cristianismo. E aí então Nicodemos deve ter ficado irado. Falou, quem que é esse caboclo? Lá em Minas a gente chama de caboclo, tá? Posso falar com o pessoal mais velho que sabe o que é um caboclo. Quem que é esse homem?
Quem que é esse que faz curas e milagres? Só pode ser de Deus. Nicodemos, ele deve ter pesquisado e olhado a sua Bíblia e falado assim, esse cara é de Deus. Porque ele, Nicodemos, resolveu ir atrás de Jesus, porque o silêncio foi quebrado. Ele não espera nada, ele sabe que aquilo que Jesus está fazendo é da parte de Deus. E aí então ele resolve ir. E às vezes a gente começa a falar assim, como que eu volto o relacionamento com essa pessoa que eu magoei? Vai estar o Natal, minha família reunida, vai estar todo mundo presente e eu estou brigado com essa pessoa. Como que eu vou restaurar essa amizade de novo? Como que eu vou deixar transparente e limpo a minha conexão com Deus de novo para ouvir Ele? Nós precisamos de restaurar essas conexões. E ninguém está pedindo para você vir aqui na igreja e dizer assim no púlpito, falar, pastor, eu quero dar um testemunho, irmãos, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão porque eu estou irado com tal pessoa. Não. Nicodemos, um alto homem de Deus, um alto poderoso, ele se despiu de tudo a sua coisa com vergonha, porque ele saiu de noite, está na Bíblia. De noite andou para ter com Jesus. Olha que legal, se a gente consegue entender, e aí eu volto a falar do ministério infantil, porque para criança é muito fácil entender isso. A hora que ele começa a subir as escadarias, de madrugada sozinho, com vergonha, na casa onde Jesus estava, não estava em silêncio. A casa onde Jesus estava devia estar uma bagunça, todo mundo conversando, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Quando Nicodemos chega, isso é da minha imaginação, não é uma base teológica, o silêncio. Irmãos, quando a gente está brigado com alguém, a gente tem que estar no mesmo lugar que essa pessoa, você chega, dá um silêncio constrangedor, e a gente não sabe onde põe a mão, a gente não sabe que se cumprimenta, se abraça, se beija, se não faz nada, ou se levanta e vai embora. Irmãos, não tem como a gente começar a falar do advento, se a gente não falar de perdão. Não tem como a gente começar o advento, se a gente não restaurar as comunicações, se não restaurar as amizades, família. Tem famílias que não se conversam há muitos anos, e nós precisamos restaurar isso, porque a quebra do silêncio partiu de Jesus, partiu dos milagres dele. Partiu dele. Tem alguém aqui que é a primeira vez que entra nessa igreja? Não tem ninguém. Então é para vocês mesmo. Pastor Lucas, você que é um excelente teólogo, o que significa cristão? Não tem resposta errada não. O Pedro Borel que é assim, né? O Pedro Borel, já viram o Pedro? Ele veio aqui, né, gente? Toda pergunta que ele pergunta está errado, né? Não, o que é um cristão? Pequeno Cristo. Nós, todo mundo aqui já veio na igreja, todo mundo já veio várias vezes, então vocês são pequenos cristos. Vocês que têm que quebrar o silêncio. Não é a outra pessoa que quebra o silêncio. Se nós somos pequenos cristos, temos nós que pedir perdão para a pessoa que a gente não está conversando. Nós temos que liberar perdão. Porque o perdão, ele nos liberta. Perdoar, ele nos liberta. Como eu disse, aquele presbítero muito querido, ele estava preso pela falta de perdão. Ele não conseguia se relacionar com a outra pessoa pela falta de perdão. É mais fácil falar com a criança, porque a criança, se ela entende que ela precisa pedir perdão, ela vai chegar para a pessoa que ele magoou, perdão. Você nem sabe o que está acontecendo, eu vim pedir perdão. Nós temos que abrir os nossos corações, aproveitar esse tempo agora, né? Pré-natal, antes do Natal, para a gente romper o silêncio.
Porque Jesus, Deus, não rompeu o silêncio, Ele arrombou o silêncio, Ele mudou a história, Ele transformou a história. Pode acreditar em Jesus ou não, mas você vive no ano 2024, porque Ele nasceu, porque o silêncio se rompeu, porque nós temos que entender essa natureza de Cristo, ela é uma natureza de perdão. E aí então Nicodemos chega até Jesus e começa a ter essa conversa com ele, e Jesus não condena. Quando a gente vai falar com alguém que a gente magoou, a gente vai falar assim: eu quero te pedir perdão, irmão, mas você me magoou muito, não tenho mais, só chegue, eu vim te pedir perdão, eu quero quebrar o silêncio. Isso corrói o nosso coração. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque disso depende o nosso Natal. Na ceia do Senhor, que é um dos atos mais importantes da igreja, o que diz? Se você está em pecado, deixa que a sua ceia, não tome ceia, porque você é pecador. Qual é a única condição, pastor, que fala? Se você... Se você perdoar. Se você se perdoar. Se você se libertar dessas correntes que te aprisionam. Eu falo isso porque é algo didático para mim. Porque quando a gente não perdoa, a gente não consegue viver, a gente não consegue romper. Segundo, o que eu quero dizer para vocês é a ação que quebra o silêncio, é o amor. Se a gente está magoado com alguém, ou alguém magoado com a gente, você imagina só, que essa pessoa pode ir embora e você não conseguiu perdoá-la, ou não conseguiu dizer que você a ama. Marido e mulher, quantas vezes, as palavras que a mulher fala para o marido. Eu vou dar uma dica aqui para as esposas. Vou dar uma dica. Você quer elogiar o seu marido, ou o seu futuro marido. Sabe o que você pode dizer para ele? Você não precisa dizer eu te amo. Você pode olhar para ele e dizer assim: eu me sinto segura com você. Você me traz segurança. O cara pode estar assim, uma semana, ele vai fazer assim, ó. Não é? Porque nós homens queremos ser os protetores. Está lá em cima, ó, os dois com o braço aqui na mulher. Eu sou o protetor dela. Quer elogiar seu esposo? Diz que você se sente protegida por ele. Diz que você olha para ele como um homem honrado. Não precisa dizer eu te amo, porque a mulher ama muito fácil. Mas diz isso que você vai ganhar o seu marido. Mulheres, vocês são mulheres. É só dizer, só olhar com carinho, que você restaura o relacionamento. Nós precisamos, às vezes, também magoamos a nossa esposa, o nosso esposo. A gente pode restaurar os relacionamentos. A gente pode dizer o quanto que a gente, durante o ano, magoou outra pessoa. A gente precisa disso, gente. Não tem como a gente chegar no Natal, olhar para a manjedoura e dizer: Ele nasceu, o nosso Salvador nasceu, se eu não consigo conviver com a pessoa que está na minha casa. E pedir perdão não é você ter razão, pedir perdão é se conectar a outra pessoa. Não importa se a outra pessoa te magoou. Eu gosto muito volto a dizer da criança. Se a pessoa te magoa, sendo bem didático de novo, se eu pego esse papel com palavras de maldição, entrego para o Tirso, falo: Tirso, é teu. E ele recebe, ele vê tudo aquilo de ruim que eu penso sobre ele, que eu falo sobre ele. Esse papel pertence a ele ou pertence a mim? A mim, porque foi eu que entreguei para ele. Você pode dizer para a pessoa, falar: olha, toma aqui de volta.
Não vou ficar magoado com você, não vou ficar chateado com você. Agora, gente, nós precisamos restaurar a comunicação, porque não tem como a gente restaurar a comunicação com Deus se a comunicação com a outra pessoa não estiver restaurada. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos dizer nada, porque Nicodemos, ele perguntou ao Cristo, ele teve para mim, eu acho que para todo mundo, a conversa mais linda que Jesus já falou para alguém, que é João 3,16. Essa conversa ficou anotada e é registrada, e ela mora no meu coração, graças a alguém que teve coragem de engolir o seu orgulho, de engolir a sua sabedoria, de engolir tudo que ele pensava sobre ele e sobre Deus, e foi ter com o Mestre. Nós temos coragem de fazer isso, porque o silêncio foi quebrado por Ele, não por mim, porque Ele me amou. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, servos de Cristo, nós que devemos quebrar o silêncio. O silêncio ele pode ser quebrado com uma simples ligação, irmãos. Não estou falando aqui para você chamar ele para passar a pessoa que a gente magoou ou magoado, para tomar um café ou para passar a ceia de Natal junto. Nicodemos entendeu de uma tal maneira que na morte de Jesus, ele mesmo pegou e ajudou a preparar o corpo de Jesus. Se a gente entende que o Cristo me perdoou a ponto dele nascer menino, não é nada o que a outra pessoa falou de mim, não é nada o que a outra pessoa fez comigo. Nós precisamos disso, porque eu falo isso, é para mim também. Quantas vezes eu magoo as pessoas, e eu tenho TDAH, tá? E pelo meu TDAH eu chego, se eu preciso fazer alguma coisa, eu chego e passo no meio de todo mundo, não cumprimento ninguém. Aí tem gente que depois fala, você não me cumprimentou, filho, irmão, nem te vi. Mas eu tenho esse dom também de magoar as pessoas. Mas quando eu entendo que eu preciso pedir perdão, não por mim, mas porque Jesus me restaurou, me mudou, nós podemos abrir a comunicação com Cristo. Porque a renovação que Nicodemos fez na sua mente, fez com que ele foi até Cristo, ele ajudou a embalsamar o corpo de Cristo, e ele entendeu, e essa conversa ficou registrada, e ela será lida por todo o tempo, até a vinda de Cristo, amém? Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, pelo contrário, o Cristo que era perfeito, se fez carne, para ensinar a gente como viver. Eu não gosto, vocês vão me conhecer um pouco mais, mas eu não sou uma pessoa, como o presbítero disse, muito feliz, muito alegre, mas eu não sei porque eu estou pregando isso. É o meu TDAH. Mas eu quero dizer para vocês que isso partiu de dentro do meu coração, porque eu sei que quando a minha família se reunir lá em Minas agora, vão ter irmãos que vão estar brigados com o outro irmão. Pessoas que estão magoadas umas com as outras. E isso quebra o meu coração, me arrebenta por dentro. E aí você pode pensar que é por causa de política. Irmão, não é. Está filmando, né? Vou falar, mas não conta para ninguém não, irmão. É a mesa da discórdia. É algo engraçado, mas triste. Minha avó, todo ano, durante desde que eu me lembro por gente, ela reunia a família toda. E todo mundo ficava em volta de uma mesa. A Késia conheceu e amava aquela mesa também. Era almoço, café da manhã, almoço, janta, ceia, todo mundo só ficava naquela mesa. Em Mineiro, o lugar maior da casa de um mineiro é a mesa. Todo mundo senta, todo mundo fica, todo mundo conversa e não sai de lá por jeito nenhum. E aí minha avó faleceu. 2 tias começaram a querer essa mesa. Porque a mesa é minha. Não, a mesa é minha, e a mesa é minha, minha mãe no meio. Mesa é minha, pegou uma, comprou a mesa e levou a mesa embora. A outra tia ficou extremamente magoada e as duas não estão se conversando. Por causa de uma mesa.
Vocês acreditam? É por causa da mesa. E a mesa que trazia comunhão, união da minha família, é a mesa que não está unindo mais a minha família. Eu tenho uma raiva dessa mesa agora. Por causa da mesa. E aí, irmãos, eu quero dizer para você, se na tua família aparecer uma mesa dessa, que você não consegue mais sentar à mesa com sua família, com seu querido amigo, você está no lugar errado. Você precisa pedir perdão, para que haja comunhão, para que haja restauração, para que haja esse derramar do Espírito Santo, para que haja essa liberdade, para tirar essas amarras que estão em você. Porque somente quando a gente entender que eu que tenho que dar o passo de ir como Nicodemos, quebrar o silêncio com a outra pessoa, eu vou entender que Cristo morreu por mim. Porque se a gente está aqui há vários e vários anos, a gente não entende nada. Eu estou aqui falando com vocês hoje, que eu vejo muitas cabeças brancas. O meu não vai ficar branco, vai ficar sem. Mas eu estou aqui hoje falando com vocês, porque do lado do meu pai, sempre teve cristãos, sempre teve pessoas que entenderam o amor de Cristo. Meu pai se desviou, minha família do meu avô desviou no ir na igreja. E quando meu pai sofreu um acidente, essas primas do meu pai, de cabeça branca, senhoras, que resolveram quebrar o silêncio, e foram até a minha casa falar de Jesus para nós. E a partir daquele silêncio que foi rompido dentro da minha casa, eu digo a vocês que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família serve ao Senhor. O legado dessas mulheres de cabeça branca, que resolveram quebrar o silêncio, de olhar para o meu pai com amor e não com desprezo, com amor e não com julgamento, porque ele estava bêbado, bateu o carro, se lascou todo. Ela não olhou para ele e falou assim: aquele bêbado vai para o inferno. Não, olhou e falou assim: aquele meu irmão, ele merece. Aquele meu primo merece ir para o céu. Amém? Que tenhamos esses 4 semanas de reconciliação. Eu gostaria de convidá-los a olhar para dentro de vocês, a olhar e pensar: será que vale a pena a gente manter a nossa ideia, o que eu penso sobre as outras pessoas, ou compensa eu abrir meu coração e deixar Jesus operar o milagre que Ele quer? Ou deixar Jesus operar aquilo que Ele precisa operar dentro do meu coração, as mágoas, as dores. Porque nós passamos pela vida e a gente vai criando coisinhas, e isso vai grudando na gente, e a gente não vai conseguindo andar, a gente não vai conseguindo ouvir a voz de Deus. Todos os dias, a gente escolhe como a gente vai levantar. Com dor no corpo depois dos 40, né, irmãos? Trem doido para levantar, né? Quando é criança, levanta o cabelo, mas depois começa a doer o corpo. Mas eu quero dizer para vocês que a escolha parte da nossa mente. O que te prende é a culpa. O que te prende é a ira. Ou o que te prende pode ser a vergonha de não ter coragem de falar com a outra pessoa. Mas o que te liberta é o perdão do Senhor Salvador, o perdão que me libertou, o perdão que eu posso olhar para minha esposa e dizer: eu te amo, o perdão que eu posso olhar para o meu filho e ver um pedacinho dele pertence a mim. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça, você fizesse uma análise sobre você, sobre as pessoas que você talvez magoou. Fala: Senhor, eu preciso viver a plenitude, eu preciso me libertar. Se você não consegue pensar em ninguém, se você não vê ninguém, se você está tudo bem, peça para que Deus continue. Mas se você tem aquela mágoa com alguém, se você tem
pedacinho de dor no coração por alguém, seja uma briga inútil, seja por algo fútil, ou seja por algo grandioso, o Senhor não mede, o Senhor te liberta. O Senhor, Ele te liberta, Ele não te culpa. Ele olha para dentro da gente com amor. Se comprometa a pedir perdão. Se comprometa a ligar para alguém e dizer que ama. Se comprometa a esquecer do seu ego, como Nicodemos fez, para ter uma conversa. Porque Cristo te libertou. Olhe para dentro de você. Quebre esse silêncio. Não aceite que 400 anos de silêncio sejam capazes. Mas se lembre que Deus restaurou a comunicação. Deus voltou a falar conosco. A sua glória, a sua majestade é na eternidade. Então precisamos nos libertar das amarras, daquilo que nos prende. Sejamos humildes para entender. Sejamos sábios para respeitar. Senhor, Pai, como seus servos, nós queremos, ó Pai, nos entregar ao Senhor. Pai, sabemos que a representação do nascimento de Jesus é a quebra do silêncio. E como cristãos, devemos nós quebrar o silêncio. Devemos pedir perdão, Pai, para aqueles que magoamos. Pai, nos perdoa, Paizinho, pois sabemos que somos pecadores. Mas, Pai, nos dê força para levantarmos. Nos dê força, Senhor, para dizer que eu quero caminhar mais uma légua com a pessoa. Pai, aqueles maridos, ó Pai, que têm magoado suas esposas, que eles entendam que casamento é um presente de Deus. Que casamento foi Deus que instituiu. Pai, aqueles, ó Pai, que têm seus irmãos, pessoas, ó Pai, que o julga, que o prende, que o Senhor o liberte, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura os laços, restaura as amizades, restaura as comunicações, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos passar esse Natal plenos, sabendo que o Senhor nos libertou e somos livres, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque é uma manhã maravilhosa. Muito obrigado por esse final de semana que passamos aqui, Paizinho. Pai, muito obrigado, porque amamos essa igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.